Infelizmente, a gente julga o livro pela capa, sim. Do mesmo jeito que uma comida pode estar uma delícia, mas se a cara dela não tá muito boa, a gente já fica meio... por mais que a gente encare de comer, sim, né? Mas a gente sabe, por exemplo, se você vai num restaurante chiquérrimo e chega um prato que você queria muito comer e a foto é completamente diferente, ou ele tá com aquela cara meio estranha, ou meio queimado, passou do ponto, você já fica puto da vida ali, você já tá julgando. O sabor pode estar uma delícia, mas a gente come com os olhos, a interpretação diz muito. E do mesmo jeito, da hora de você se apresentar para as pessoas, a interpretação diz muito. E aqui a gente vai falar bastante do sensorial das coisas, que é algo que eu prezo muito, mas todo mundo deixa de lado ou acaba escolhendo o mais baratinho, porque, de novo, design não... Você, mulher, tá assistindo essa aula só ouvindo, fazendo outra coisa? Então dá uma pausa e a hora que você terminar tudo, você vem aqui me ver, ou então você para pra ver essa aula agora, tá? Porque eu vou deixar imagens passando aqui na tela e a gente vai votar juntas, tá? Qual dos dois é o mais em conta? Acertou, né? Qual das duas provavelmente te serviria um champanhe na hora da espera do atendimento ali? Fácil, né? A outra, se tiver um cafezinho, menina, já tá no lucro. Em qual desses você paga só pra respirar? Esse, né? Se eu te falar que os dois últimos estão erradas as suas respostas, porque sim, visualmente é isso que apresenta. Mas na hora que a gente chega lá, o ambiente, o acolhimento, os preços e tudo é completamente diferente. Mas eu acho isso ótimo. É bom que a gente passe um valor mais refinado e requintado, às vezes, dos nossos produtos, porque a gente acaba passando a facilidade de dois lados. Falando agora um pouquinho de marketing, né? Mas o método FOR tá inteirinho ligado. A gente tendo uma interpretação mais alta, um refinamento mais alto de apresentação, as pessoas vão interpretar com algo muito valioso, muito refinado, muito chique. Só que ao se depararem que é possível, a chance dela estar com você na comunidade é 1000%. Por quê? Ela vai falar, nossa, eu vou conseguir receber tudo isso e por um preço muito menor. Ou por algo que cabe no meu bolso. Do mesmo jeito de quando a gente entra na Zara, né? Eu gosto de dar bastante o exemplo da Zara, porque eu mesma nunca fui muito de marca, né? Mas como eu comecei a estudar branding e tudo mais, eu falei, poxa, deixa eu ir atrás dessa Zara. E aí eu descobri que tem calça na Renner que é mais cara do que na Zara. E que ela era uma fast fashion. Só que a forma como ela se apresenta no mercado, você não fala que é uma fast fashion. E esse aqui são preços atuais de diferença da Zara e outras lojas de praticamente o mesmo produto. Pois é, só que a hora que a gente vê aquelas letras mais finas e tal, a gente já fala, isso daqui vai levar mais dinheiro meu, então talvez nem vou entrar ou nem vou passar na frente. Só que se você se permite a conhecer aquela marca, a ver muito mais do que ela oferece, você tem certa confiança e você ainda faz parte, tipo, esse daqui é da Zara, sabe? A gente fala como se fosse algo muito sensacional, mas na verdade às vezes a gente pagou até mais barato do que na Renner. E eu falo sempre pro lado mais fino, gente, porque normalmente é o que a maioria quer passar. Mas se você quer passar um apelo mais popularzão, então se joga. É claro, tudo isso é uma linguagem que você vai escolher, é o seu branding que vai ser estruturado dessa forma. É que eu acabo falando mais assim porque a maioria acaba me procurando mais pra esse lado mesmo. Falando agora de materiais, eu dei o último exemplo lá do vidro, da madeira, né? Vamos falar um pouco mais a fundo. Interpretação visual, se você passa na frente de um lugar que é de madeira. O que você imagina lá? Que pode ter produtos de diversos valores, porque a madeira se trabalha em diversos módulos, em diversos tamanhos. Mesmo sem saber, às vezes você passa lá, loja da Lu na porta. Você não sabe o que a Lu vende, tá? Só a loja da Lu, tá? E só que você olha lá dentro e vê que o visual é todo de madeira. Digamos que você passou de carro rapidão. Ali pode ter de tudo, pode ter todos os valores, pode ter todos os preços, mas se é madeira na maioria, você vai pensar que é o quê? Mais rústico ou mais refinado, mais luxuoso? Pode ter alguma peça de madeira que custe R$5.000 lá dentro, mas
por ser uma pegada mais rústica, a madeira ter esse toque, a gente já pensa nessa vertente. Do mesmo jeito que a gente sabe que às vezes nem pega o material, olha aquilo na propaganda e fala, isso daí deve ser MDF, porque é a madeira mais baratinha, né? Ou se a gente vê uma placa que é de mármore, a gente já fala, menina, isso aqui pode ser um adesivo de mármore que tá em cima, não pode ser a real. Mas falando da interpretação visual, que é essa nossa primeira impressão, você já fala, vixe, menino, isso aí não é pra mim não, mármore, caríssimo mármore. Do mesmo jeito que as alianças de ouro ou de moeda enganam bastante, ou as semijoias folhadas a, banhadas a. Então tudo isso gera diversas interpretações. E a gente sabe, pela misto de qualidade, de material, tudo, o que é o que. Só que aí você precisa estar a fundo. Quem chega na sua marca para te ver a primeira vez, ela tem a interpretação visual daquele jeito, do jeito que tá ali. Então, qual feed você acha que é mais focado ou que os produtos são mais certeiros e menos populares? A linguagem fala por si só e pode ter um produto mais caro do que o outro aqui, mas a primeira impressão deixa muita marca na gente. E não adianta falar que não vai julgar. A gente julga, tá? Às vezes nem é assim, às vezes a experiência que você tem com aquela marca é muito pior e aí você acaba preferindo uma marca de mercado, que inclusive é o estudo ali de caso do módulo de experiências, então depois você vai lá ver que você vai entender o que eu tô falando. Mas a gente tem essa visualização. Eu dou bastante exemplo também falando um pouco de cinema, né? A live de cinema tá aqui do pré-lançamento, mas um site, quando a gente entra num site, abre aquele monte de pop-up, aquele monte de informação, aquele monte disso, aquele monte de aquilo, a gente fala, além da gente ficar com raiva, porque não consegue chegar no produto de imediato, a gente já vê que aquilo tem um apelo meio desesperado, um marketing mais enlouquecedor do que uma Pandora, por exemplo, que é super fino e se garante. Então, a gente tem que passar essa visão coerente de interpretação para quem está chegando na nossa marca. Ao falar de interpretação visual, a gente acaba caindo na questão de passar ou não credibilidade, principalmente falando da nossa marca pessoal. E lembra do post que eu fiz sobre eu queria comprar um blazer? Pois é. Muito se fala no branding pessoal e desse uso de imagem. Só que eu tenho uma opinião completamente diferente. Se você tem como passar autoridade de diversas outras formas. Não é porque eu tô aqui com uma maquiagem com glitter, colares aqui que eu nem vi se ele acaba dançando, né, gente? Então peço desculpas. Com brincões enormes, um batonzão, né? Hoje eu não tô tanto, mas uma luz colorida, ilustrações e tal. Não é porque eu estou assim que eu não estou passando autoridade para vocês. Mas por mais que eu fale gíria, coloque dê risada no meio do caminho, a minha voz está firme. Então eu tenho esse tipo de convicção porque eu tenho esse tipo de perfil, né? Eu tô com um visual mais limpo possível, com alguns pontos, porque eu quero que você foque em mim. E ao usar uma maquiagem intensa, eu faço com que você fique olhando nos meus olhos, tá? Muita gente na hora de gravar curso também fala, ai Laura, mas eu não tenho um cenário bonito. Gente, eu não tenho um cenário bonito. Tá? Esse até, se você foi aluna do InstaFormation, tá vendo que tá bem parecido, porque eu tô gravando no mesmo lugar, tô usando os recursos que eu tenho e tal, mas a minha intenção não é que você fique admirando o espaço chique que a Laura tem. Eu quero que você se sinta próxima a mim, porque o método é eu junto com você, então eu boto minha carona aqui, falo com firmeza a minha voz, e por mais que eu esteja mais diferentona, você sabe que a minha abordagem não vai ser tão cética, né, se eu tivesse com um blazer aqui, mas essa é a minha intenção. Na hora de você olhar e ver essas aulas, você vai ver que eu tô conectada diretamente com você. Na hora da pessoa assistir o seu story, na hora dela pegar a sua embalagem, a sua caixa, na hora dela sentir o seu cartão, tudo isso tem que conversar, as suas fotos têm que conversar, os tons, a escolha da energia. Então, a interpretação visual, ela é o nosso subconsciente ativíssimo. E sim, as pessoas vão te julgar pela aparência, então esteja muito coerente aí com tudo que você quer oferecer. Porque dessa forma você vai comunicar sem falar nada. E esse é o grande poder do design e da fotografia e dos vídeos e dos textos e de tudo mais que a gente coloca para comunicar na nossa empresa.